Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a que nós abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias. Abra sua Bíblia aí, no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Eu quero começar esta minha primeira mensagem do ano de 2026 aqui na Betel. Embora eu tenha pregado também hoje pela manhã, mas me refiro ao culto público, falando acerca deste texto de Malaquias, no capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 14, Malaquias, capítulo 1, no verso 6 ao verso 14, é o último livro do Antigo Testamento, se alguém estiver folheando aí, né? Você pode ir para Mateus e voltar um pouquinho, ou então ir para o último livro do Antigo Testamento, onde nós temos a leitura de um texto muito pesado, uma leitura que de fato Deus repreende ao seu povo, porque eles estavam falhando naquilo que é básico e exigido do povo de Deus, que é o culto e a adoração a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler e depois você deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos meditar nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas em vossas mãos ou nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós nos encontramos diante da Tua palavra, Senhor, e é com temor e tremor que nós nos encontramos diante desta palavra que acabamos de ler. Porque sabemos, ó Deus, apenas pela leitura, o quanto tratas a sério, Senhor, o culto que devemos prestar a Ti. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos a Tua graça, Tu nos abre o coração, o entendimento para compreendermos esta porção da Escritura e venha confrontar o nosso pecado, Senhor, porque a Tua palavra e só a Tua palavra tem o poder para nos limpar e nos purificar dos pecados, ó Deus. Por isso, ó Deus, vem tratar o nosso coração, vem tratar o meu coração. Nós te suplicamos pelo Teu Santo Espírito, desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que é a Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, de todas as atividades que é corriqueira entre o povo de Deus, sem sombra de dúvidas, aquilo que é mais básico a nós é o culto que devemos prestar ao Senhor. É verdade que Deus nos vocaciona e nos chama para as mais infinitas atividades, nos chama e nos vocaciona para as mais diferentes formas de adorar a Deus, mas é durante o culto público que nós nos unimos para adorar a Deus.
Embora muitos possam vir a pensar que a igreja é convocada e chamada ao Senhor, pelo Senhor, principalmente para evangelizar, isto é uma tarefa da igreja, e é uma obrigação da igreja a evangelização. Porém, a tarefa mais básica da igreja é a adoração a Deus, porque até a própria evangelização tem essa finalidade. Evangelizamos para quê? Para que os homens conheçam o Senhor e, uma vez conhecendo, possam adorá-lo. Esse é o alvo da evangelização também. Observe que tudo gira em torno do culto, tudo gira em torno da adoração. O propósito final para o qual nós servimos a Deus é estarmos reunidos num momento como esse para adorarmos ao Senhor. Mas é curioso, irmãos, ou tristemente curioso, como nós somos pecadores nisso. O quanto nós, como povo de Deus, pecamos justamente no momento em que nós deveríamos nos santificar. Pecamos justamente no momento em que nós deveríamos prestar culto santo ao Senhor. E muitas das vezes aquilo que deveria ser um aroma agradável ao Senhor torna-se algo desprezível aos olhos de Deus. E Deus muitas vezes despreza aquilo que nós prestamos em nome dele por causa do nosso pecado. Porque muitas vezes não temos atentado para a seriedade do culto. E tanto é assim que, não é verdade, que nós muitas das vezes, na hora do culto, nós tratamos as coisas de Deus com tanta irreverência. É na hora do culto que muitas vezes jovens e adolescentes da igreja aproveitam para mexer no WhatsApp. Se eu estou sendo ainda, usando uma palavra bem fraca ainda, porque muitas vezes adultos fazem isso. Não somente jovens e crianças, mas adultos também fazem isso. É muitas das vezes no momento do culto, ou de um culto público como esse, que nós aproveitamos para conversar, ou que levantamos a toda hora. A gente consegue assistir um filme no cinema 3 horas ininterruptas, sem dar vontade de ir ao banheiro, mas quando começa o culto, 15 minutos já dá uma vontade irresistível de tomar água ou de ir ao banheiro. É isso que nós sentimos por Deus. A mesa do Senhor, muitas das vezes, como diz a palavra que vamos meditar aqui, é desprezível a nós. E Deus aqui, nesta palavra dura que Ele traz ao seu povo, Ele está falando exatamente acerca disso, de que o povo de Deus estava pecando naquilo que é o princípio mais básico do nosso relacionamento com Deus, que é o culto que prestamos a Ele. Se existe uma necessidade sempre perene em nossa vida como povo de Deus, no coletivo, é que nós precisamos aprender a adorar ao Senhor. Nós precisamos aprender a buscar a Deus. Nós precisamos aprender o que é o culto ao Senhor. Ainda mais nesses dias em que vivemos, em que tem se chamado de culto tanta coisa que mais se parece com entretenimento para entreter, onde existem palhaços no palco para entreter um público que vem assistir a um chamado culto. Nós precisamos nos voltar para as Escrituras para ver o quão sério para Deus é o culto que se presta a Ele. E o profeta Malaquias, ele traz uma palavra exatamente nesse sentido. Mais do que o profeta Malaquias, Deus falando pelo profeta Malaquias. Este homem de Deus, chamado Malaquias, ele está, de fato, nos últimos dias do Antigo Testamento. O contexto histórico dessa passagem era de 100 anos, haviam se passado 100 anos em que o povo de Deus havia voltado do cativeiro babilônico. Já estavam novamente na sua terra, já estavam colocados em Jerusalém. 20 anos apenas havia se passado em que Esdras e Neemias haviam erguido os muros de Jerusalém, haviam prestado aquele belíssimo culto ao Senhor. E pelo contexto dessa passagem, nós percebemos que o povo de Deus novamente havia caído numa letargia espiritual. E essa letargia espiritual se mostrava no culto que eles prestavam a Deus, que era um culto hipócrita, que era um culto oferecido de qualquer maneira, que era um culto, podemos dizer, porque não totalmente irreverente para com o Senhor Deus. As coisas haviam se mecanizado, as coisas haviam se tornado tão mecânicas que eles faziam por fazer, sem se aperceber do quanto o Senhor Deus estava desprezando aquilo que eles estavam prestando em nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender acerca da seriedade do que é adorar a Deus, do que é cultuar ao Senhor. E eu quero pensar com os irmãos algumas verdades que esse texto nos mostra aqui acerca desta seriedade do culto ao Senhor, de como Deus ele olha
com seriedade para o culto que prestam a Ele, ou que nós prestamos a Ele. Em primeiro lugar, a primeira verdade que esse texto nos ensina é acerca do fundamento básico do culto a Deus, que consiste, obviamente, em adorá-lo na sinceridade de quem Ele é. Observe aqui, meus irmãos, que no versículo 6, no início do nosso texto, o Senhor Deus ele está reivindicando exatamente aquilo que Ele é para Israel e para o seu povo. A palavra de Deus diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? O Senhor Deus ele começa dizendo: se eu sou pai, isto é, o povo de Deus dizia: o Senhor é o nosso pai. Como nós muitas das vezes dizemos, Deus é o nosso pai, o Senhor, nosso Deus, ou Iavé, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Deus está dizendo: eu não vejo isso da parte de vocês. Isso tudo nada mais é do que uma ladainha de boca para fora, porque na verdade o que vocês vivem é exatamente o oposto disso. O Senhor Deus estava justamente reivindicando a sua paternidade como povo de Deus, em que o povo de Deus estavam vivendo como verdadeiros filhos rebeldes, filhos desobedientes, que de fato não amavam a Deus, mas que desprezavam as coisas de Deus. Ora, meus irmãos, não podemos nos esquecer na palavra de Deus, que nos diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, nós conhecemos essa passagem, em que o Senhor Deus afirma que Ele tem mais prazer que os homens honrem a Ele, que os homens lhe obedeçam, do que lhe prestarem um culto vazio. Deus não se encanta com a beleza de um culto, se este for o resultado de corações vazios. De nada adianta nós prestarmos um culto bonito e belíssimo a Deus, se de fato aquilo não for o fruto de um coração sincero, que ama a Deus e que o atende como seu Pai e como seu Senhor. Não faz sentido prestarmos culto se não for assim. A hipocrisia do nosso coração é algo que nós naturalmente temos dentro de nós e somos tendenciosos a isso. Não podemos nos esquecer, irmãos, de que a função principal do culto que devemos prestar a Deus é uma adoração, como disse Jesus àquela mulher samaritana no texto que lemos do culto, em espírito e em verdade. São estes a quem Deus, o Pai, procura para seus adoradores, disse o Senhor em João capítulo 4, verso 24. Ora, meus irmãos, Jesus conhecia, por exemplo, muito bem o coração daqueles homens também do seu tempo, como era no tempo de Malaquias. Homens que falavam palavras bonitas acerca de Deus. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Senhor. Jesus conhecia muito bem o coração de homens desse tipo, porque mesmo nos seus dias haviam muitas pessoas que diziam de Jesus: Jesus, tu és o nosso Senhor. São palavras bonitas, elogiosas, mas não é o fruto de um coração sincero. Jesus mesmo disse: porque se vocês me chamam de Senhor, por que vocês não fazem o que eu mando? Ele diz isso lá em Lucas 6,46. Da mesma forma, Jesus vai dizer em Marcos capítulo 7, verso 6, que bem havia profetizado Isaías a respeito daqueles homens hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Parece que a hipocrisia com respeito ao culto é algo que sempre esteve presente no meio do povo de Deus, e hoje não é diferente. Meus irmãos, será que nós sabemos a quem nós estamos adorando? Ou melhor, quero fazer essa pergunta para você responder dentro do seu coração: você acredita realmente que Deus está aqui? Você acredita realmente que Deus se faz presente? Eu tenho a impressão que muitas pessoas não acreditam nisso. Eu tenho a impressão que muitas pessoas de fato não creem, e que isso aqui nada mais é do que uma reunião social onde existe um grande teatro. Os músicos fingem que louvam, o pastor finge que está adorando a Deus ao pregar, e os irmãos também têm o papel de vocês também, cada um, todo mundo num grande fingimento, porque muitas das vezes isso não é o fruto de um coração sincero na presença de Deus. É isso que Deus está repreendendo ao seu povo aqui. Se eu sou o Pai, onde é que está o respeito para comigo? Se eu sou o Senhor, onde é que está a obediência para comigo? Meus irmãos, é no culto público como este
que isso se manifesta. E muitas das vezes nós somos culpados pelo Senhor de nossa hipocrisia por causa do nosso desrespeito. E aí saem dos nossos lábios as palavras mais bonitas e mais belas: Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor. Mas a nossa vida é um desprezo a respeito disso. E Deus ele começa repreendendo ao povo exatamente nisso. Por causa dessas palavras falaciosas, como muitas das vezes nós fazemos ou falamos palavras que são bonitas de se ouvir, mas na sinceridade nós não temos isso em nossas vidas. Por isso Deus continua repreendendo ao seu povo, e aqui está a segunda verdade que eu quero que nós entendamos, que a palavra de Deus nos ensina aqui que o tipo de culto que nós prestamos ao Senhor Deus, preste atenção nisso, o tipo de culto que nós prestamos ao Senhor Deus manifesta muito bem o que nós sentimos por Ele. Manifesta exatamente o que nós sentimos por Ele. Observe aí, não somente o verso 6, mas o verso 7, o 12, o 13, olha o que ele diz aí a palavra de Deus. Verso 7, ele diz assim, como parte do culto a Deus: Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que havemos profanado, nisto que pensais. Olha o que eles pensavam na prática: a mesa do Senhor é desprezível. Palavras duras, né? Que talvez se alguém ouvisse diretamente dos lábios de Deus, alguém poderia dizer: não, Senhor, o que é isso? Eu não penso tal absurdo. A atitude de vocês revela isso. A atitude de vocês na hora do culto, é isso que Deus está dizendo, revela exatamente isso. A mesa do Senhor, o culto do Senhor, aquilo que diz respeito à adoração a Deus é desprezível. No verso 12, no verso 13, a palavra de Deus prossegue dizendo: Mas vós o profanais quando dizeis, verso 12, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Não é que esse desprezo para com Deus se manifestava na hora do culto. Em primeiro lugar, diz aí a palavra de Deus no verso 7, através de pães contaminados. Essa é uma linguagem difícil de nós entender pelo próprio contexto, mas tudo indica que o profeta Malaquias estava se referindo aos chamados pães da proposição, que eram no número de 12, que ficavam sobre a mesa dentro do tabernáculo, e depois que o santuário foi construído, ficava dentro do santuário. Assim que o adorador entrava no santuário de Deus, havia uma mesa com 12 pães, que Deus havia estabelecido que seria um memorial diante do povo do Senhor, lá em Levítico capítulo 24, a partir do verso 5. Deus ordenou que estes 12 pães ficassem ali enfileirados, talvez para indicar que Deus é aquele que provê o seu povo. E quando o adorador entrava no templo para adorar a Deus, ele, ao ver aqueles 12 pães ali, ele então se lembrava: Deus é o meu provedor, Deus é aquele que cuida de mim, Ele que me dá o alimento, é Ele quem preserva a minha vida, é Ele quem me dá o sustento. Era um lembrete de quem era o sustento deles. Mas por que Deus fala aí desse pão imundo? Tudo indica, meus irmãos, que este pão ele ficava esquecido em cima daquela mesa, porque diz a palavra de Deus que este pão deveria ser trocado uma vez por semana. Uma vez por semana. Está lá em Levítico capítulo 24. Quando Deus estabelece isso, Ele diz: olha, vocês vão trocar todos os sábados. Todos os sábados, no dia do Senhor, o sacerdote virá e trocará os pães da proposição. Talvez estes pães que eram oferecidos no altar do Senhor, ou que ficavam sobre aquela mesa, já estavam ali há meses. Podemos imaginar pães bolorentos, esverdeados, já com aquele mofo por cima. Totalmente está, e ninguém se importava com isso. Era o nível de desprezo do que o povo sentia por Deus. Ninguém se importava com tal coisa, não se importavam com estar nesse estado. Por isso, meus irmãos, Deus fala aí: vocês oferecem pão imundo no meu altar, vocês deixam o pão apodrecer em cima do meu altar, e depois vocês vêm me adorar aqui. Vocês desprezam as coisas mais básicas. É isso que Deus está repreendendo o povo, e não somente isso. Mas nos versos 8, no verso 12, no verso 13, diz novamente o texto da palavra de Deus, que aquele povo, ao prestar culto a Deus, entre aspas, eles ofereciam o que havia de pior para o Senhor.
animais defeituosos, animais coxos, cegos, animais que não estavam ordenados a serem ofertados ao Senhor. Nós sabemos que no culto do Antigo Testamento, o culto era basicamente a oferta de animais. E Deus, em Levítico, a partir do Levítico capítulo de número 1, Deus estabelece todo o critério de como seriam esses animais entregues na sua presença. E Deus é muito claro ali, ele diz, olha, se alguém quiser ser aceito na minha presença, vai trazer um animal desse jeito, desta forma, desta maneira. Será exatamente assim, e a característica mais básica dos animais eram animais perfeitos. Deveriam ser o melhor do rebanho, deveriam ser animais que representavam exatamente a dignidade de quem iria receber aqueles animais, entenda, o Senhor Deus. Mas não era assim que o povo vivia. O desprezo que o povo vivia manifestava-se no culto que eles iam prestar a Deus. Manifestava-se exatamente naquele momento que deveria ser um momento solene, sublime, um momento santo, agradável na presença de Deus. Tornou-se para eles algo tão desprezível que eles entregavam qualquer coisa. Já que é para Deus, a gente entrega qualquer coisa, né? É quando nós muitas das vezes fazemos as coisas para Deus de maneira com aquilo que sobra, com aquilo que dá. Se der, eu faço alguma coisa. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? É igual aquelas pessoas que às vezes dizem assim, não, olha, irmãos, eu vou cantar aqui, mas eu nem me preparei, eu nem ensaiei. Mas é para Deus, né? Já ouvi gente falar assim, né? Mas é para Deus, ou seja, Deus recebe qualquer coisa, né? Pode ser um animal coxo, cego, pode ser de qualquer maneira. Deus não se importa. Afinal de contas, a gente nem crê que Deus está aqui mesmo, né? Era esse tipo de pecado que o profeta está repreendendo aí. Por que Deus exigia tanta perfeição? Deus exigia perfeição, é claro, meus irmãos, nos animais, em primeiro lugar, porque o culto deve manifestar a glória do Senhor. O culto de adoração a Deus deve ser exatamente uma manifestação do esplendor da glória de Deus. O que nós devemos fazer ao vir ao culto é ver a glória do Senhor manifesta na adoração. Por isso, tudo deve ser do bom e do melhor. E mais do que isso, tudo deve ser do bom e do melhor, porque aquele que vai receber, aquele que está recebendo culto e adoração, merece isso. E em se tratando de animais, como era o culto do Antigo Testamento, esses animais, como nós sabemos, apontavam para a sublimidade do perfeito Cordeiro de Deus que estava por vir, Cristo Jesus. Portanto, não podia ser um animal defeituoso, porque defeito não existe no Senhor Jesus. Eis o porquê Deus exigia perfeição nos cordeiros. Eis o porquê Deus exigia perfeição naqueles animais que eram abatidos e tinham seu sangue derramado, porque eles apontavam para o perfeito cordeiro que viria. Portanto, não podia ter mancha, não podia ter mácula, teria que ser perfeito como Cristo Jesus é. É por isso, meus irmãos, que o Senhor Deus, ele repreende este povo. E no versículo de número 8 aí do nosso texto, se você olhar muito bem, ele questiona e diz, chega ao ponto de dizer, olha, oferece isso ao teu governador, para ver se ele vai aceitar. Oferece esse cordeiro, este animal com defeito que você vem me trazer aqui, para mim, oferece a uma autoridade jurídica, uma autoridade governamental, alguém nesse sentido. Ele vai te desprezar e você quer que eu receba isso de você? É isso mesmo? Meus irmãos, essa é a característica mais básica na prática do que é o ateísmo. O ateu não é aquele que simplesmente declara com a boca que Deus não existe. Ele vive como se Deus não existisse. Ele pode até declarar com a sua boca e dizer, Deus existe. Você crê em Deus? Crê em Deus. Você crê em Jesus? Crê em Jesus. Mas a oferta que ele oferece a Deus é lixo, é imundície. Trata a mesa do Senhor com desprezo. A sua vida manifesta isso. E a oferta que ele entrega a Deus é a sobra de um animal impuro. É uma oferta impura na presença de Deus. Essa é a forma mais clara e prática do que é o ateísmo. E é isso que o Senhor está combatendo aqui. Meus irmãos,
Não podemos esquecer que o Senhor Jesus, Ele nos diz lá em Mateus capítulo 6, verso 21, de maneira bem clara, que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Se o nosso coração estiver nas coisas de Deus, com certeza devemos manifestar no culto que prestamos a Ele, entregando a Ele o melhor de nossa vida. Porque de fato o culto público é exatamente isso, e por isso que o culto ele deve ser tão importante para nós. Eu já disse isso aos irmãos muitas vezes. Será que nós temos essa expectativa do domingo, do dia do Senhor? Será que o dia do Senhor é um dia amado por nós? Será que o dia do Senhor é um dia desejado por nós? Será que nós de fato ansiamos pelo dia do Senhor, o domingo? Quando termina o domingo à noite, será que nós não ficamos pensando, puxa, tomara que passe rápido a semana, para que a gente possa estar de novo junto adorando ao Senhor, prestando culto a Ele? Meus irmãos, nem um dia deve ser mais delicioso do que esse, porque é o dia em que nós nos reunimos na presença de Deus. É o dia em que Deus, como diz o Salmo 50, que lemos no início do culto, convoca o seu povo para adorá-lo. Ele convoca o seu povo, aqueles que fizeram aliança, aqueles que estão aliançados com Ele, para adorá-lo. Mas é triste quando muitas das vezes o nosso culto se torna uma mera obrigatoriedade, nós perdemos o prazer nas coisas de Deus. Não é isso que o povo vivia aí no verso 13? Olha o verso 13 aí comigo. O que o povo dizia ao ir para o culto? E dizeis ainda, que canseira, verso 13. E me desprezai, diz o Senhor dos Exércitos. Que canseira. Eu vou para a igreja porque é minha obrigação. Eu vou para o culto porque é um dever meu. Eu vou para o culto para que o presbítero, para que o pastor não pegue no meu pé, não fique me ligando, perguntando, ô meu irmão, por que você está ausente? Mas eu não tenho prazer nenhum nisso aqui. Que canseira. O povo de Deus estava vivendo assim nesse tempo. E essa aferição da situação espiritual em que o povo se encontrava manifestava-se onde? No culto. O culto que eles prestavam a Deus. Meus irmãos, hoje nós sabemos que nós, como povo que crê que Cristo Jesus é o Cordeiro perfeito, que cumpriu toda a escritura do Antigo Testamento, nós não mais entregamos a Deus um animal abatido, porque isso é imperfeito, sempre foi imperfeito. Serviu de aio, para usar uma linguagem de Paulo, serviu de maneira pedagógica até que viesse o Cordeiro de Deus para o qual aqueles animais apontavam. E animais estes que, por mais perfeitos que fossem, jamais chegariam à perfeição sincera de quem é a pessoa de Jesus, e absoluta. Porém, meus irmãos, nós que adoramos a Deus em Cristo Jesus, nós também devemos ofertar a Deus no nosso culto aquilo que há de melhor em nós. Esse é o momento em que nós nos encontramos na presença do Senhor e devemos entregar a Ele, em primeiro lugar, todo o nosso coração, toda a nossa disposição mental deve estar voltada para esse momento. Deus está presente, quer ser adorado. Deus está presente, quer receber o culto e a adoração do Senhor. Deus está presente, irmãos, e Ele quer manifestar a sua glória a nós. Mas nós muitas vezes o desprezamos na hora do culto. Quantas vezes, né? Eu que estou aqui em cima eu vejo isso, né? Às vezes o culto está acontecendo, tem gente conversando, tem gente olhando para o celular, tem gente mexendo no WhatsApp, tem gente que na hora do louvor, o elemento que conhece, né, o louvor que está sendo cultuado, ele está calado, olhando para o templo, perdendo a oportunidade de adorar a Deus. Eu pergunto a essa pessoa, você de fato crê que Deus está aqui? Se você não crê, querido, eu recomendo a você, não venha mais para cá. Não venha mais para cá. Você não crê que Deus está presente aqui, você está perdendo seu tempo. Vá passear no shopping. Fique em casa assistindo Fantástico, que de Fantástico não tem nada. Fique fazendo outra coisa, se você não crê que Deus está presente neste lugar. Nós devemos vir a um lugar como este, a adoração a Deus, com esse sentimento de que Deus está presente.
E mais do que isso, de que esse dia é um dia delicioso na presença de Deus, de que esse dia é um dia prazeroso, em que nós vamos ter comunhão com os irmãos, em que nós vamos ouvir a palavra de Deus, em que nós vamos ser tratados pelo Senhor, em que Deus nos chama a nos aproximarmos da sua presença por meio da sua mesa. Estar presente na presença de Deus, estar ali diante do Senhor e temer e se alegrar na presença do Senhor. Por isso, meus irmãos, o culto manifesta muito daquilo que nós de fato sentimos pelo Senhor. O culto manifesta muito daquilo que nós sentimos ao Senhor. Por isso, aí o perigo de nós prestarmos um culto hipócrita consiste nessa terceira verdade que eu quero afirmar aos irmãos, e que esse texto nos aponta aí. Em terceiro lugar, a palavra de Deus nos ensina aí que este culto, que muitas das vezes se manifesta hipócrita, de maneira óbvia, causa o desagrado de Deus. Versículo de número 10, o texto nos diz de maneira bem clara aí, olha que palavras duras que Deus diz a este povo que desprezava o seu culto, que não acreditava na sua presença, que entregava qualquer coisa ao Senhor. E no verso 10 o Senhor Deus chega ao ponto de dizer aí: tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Esta é a resposta de Deus a um homem que presta um culto hipócrita a Ele. Esta é a resposta de Deus a um povo, a uma igreja que muitas das vezes apresenta esse culto hipócrita a Ele. Ele diz: olha, tomara que alguém feche as portas desse templo, deste santuário, que nunca mais haja culto aí. Meus irmãos, o culto é para agradar ao Senhor e não a nós. O culto deveria ser um momento em que tanto nós, mas como principalmente Deus, deveria sentir prazer em nós. Não diz aí que Ele não tem prazer naquele povo que entregava ofertas imundas, que entregava as ofertas imperfeitas. Meus irmãos, quando nós prestamos culto a Deus em sinceridade de coração, dando o nosso melhor, ainda que seja na simplicidade, mas de todo o nosso coração, temendo e amando aquele momento, o culto que é prestado a Deus com esse gosto, com este prazer, a palavra de Deus nos diz que sobe como aroma suave às narinas do Senhor, Ele recebe de forma agradável. E ainda assim é imperfeito. Eu fico imaginando, irmãos, Deus Ele só nos recebe por sua graça, e sempre foi assim, desde o Antigo Testamento. O crente hebreu do Antigo Testamento, ele poderia separar o melhor animal que ele tivesse. Poderia separar aquele cordeiro mais perfeito, fazer tudo direitinho. E de todo o coração, com toda alegria na presença de Deus, entregar aquela oferta ao Senhor. Deus recebia. Mas qualquer coisa que ofereçamos a Deus, Deus recebe por graça, porque tudo é imperfeito. Aliás, o que ele diz no Salmo 50? Salmo 50, que é a respeito de culto, que lemos no início deste culto aqui, em que ele diz: acaso como eu, carne de touros, bebo sangue de bodes? E ele diz mais ao povo ali: olha, todos os animais que existem na terra são meus. O que vocês vêm me oferecer aqui, que não seja meu, que não me pertença? Por isso que o culto que Deus recebe de nossa parte é por graça, é tão somente por graça. O Senhor Deus, Ele nem merece um culto tão imperfeito como nós entregamos, por mais perfeito que aos nossos olhos possa vir a parecer. Mas isso não deve de maneira alguma nos isentar do fato de que devemos prestar o melhor para o Senhor. E diz a palavra de Deus aqui que ele não tinha prazer neste povo, não tinha alegria neste povo. E aí o mais perigoso disso tudo, irmãos, não é o fato de que Deus simplesmente ele rejeita o culto deste povo, mas ele rejeita a pessoa que estava cultuando. O verso 9 diz aí isso. Olha aí comigo o verso 9, ele vai dizer assim: agora, pois, suplicai o favor do Senhor, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos.
Você acha que com tais ofertas ele vai aceitar a tua pessoa? Nós conhecemos a história primitiva de Caim e Abel, em que Abel ele oferece o melhor dos cordeiros que ele tinha ali do seu rebanho. Caim, que era lavrador, ofereceu também uma oferta ao Senhor e Deus o desprezou. Preste atenção no texto lá de Gênesis 4 depois. A questão não é porque Abel ofereceu um animal abatido que teve o seu sangue derramado e foi esse o motivo que Deus recebeu. Não, não foi esse o caso. Deus poderia ter aceito a oferta de Caim, ainda que fosse o melhor do fruto da terra, Deus poderia ter aceito. Deus desprezou Caim, não simplesmente a sua oferta. Antes de desprezar a oferta de Caim, talvez o texto não fala. O texto lá não nos diz que Caim escolheu qualquer fruto, podres ou mofados ou coisa do tipo para entregar ao Senhor e por isso Deus rejeitou. Não. Talvez Caim escolheu os melhores do seu fruto até. Só que Deus desprezou o culto de Caim. Deus disse de maneira muito clara ali: eu estou desprezando você, Caim. Não é a tua oferta que você está me trazendo, é você que eu estou desprezando. Então eu não posso receber a tua oferta. Meus irmãos, Deus não se encanta com nada que venhamos a fazer. Deus não se encanta com a beleza da arte que venhamos a apresentar num culto, embora isso deva ser perseguido por nós. Mas Deus olha para nossas pessoas, Deus nos recebe antes de receber o nosso culto. Deus nos recebe. Salmo 51 vai dizer que sacrifícios agradáveis a Deus, isto é, um culto que é agradável a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Esse Deus não despreza. Um espírito quebrantado, um coração compungido, um coração quebrado, adorador em espírito e em verdade, que Jesus fala ali. Esse culto Deus recebe, este adorador Deus recebe. Por isso, meus irmãos, algo mais precisa ser dito aqui, e eu já disse aos irmãos muitas vezes: Deus não necessita do nosso culto, Deus não precisa da nossa adoração. Dele é todas as coisas, a Ele pertence todas as coisas, até porque, meus irmãos, Deus pode levantar outras pessoas para adorá-lo. Se nós deixarmos de adorar ao Senhor hoje, não vai fazer a menor diferença para Ele. Se todos os homens sobre a terra unanimemente deixarem de adorar ao Senhor, não vai fazer diferença nenhuma para Ele. Ele continuará sendo o mesmo Deus glorioso que Ele sempre foi. Se os homens não adorarem, Ele recebe a adoração melhor dos anjos nos céus. Ele não precisa da adoração de homem algum, e parece que Ele faz transparecer isso no verso 11 aí. Olha só o que ele diz aí. Esse texto, eu confesso aos irmãos que no hebraico ele é muito difícil de traduzir. Mas diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está lembrando a Israel o seguinte fato: olha, se vocês que são o meu povo, se vocês que são o povo a quem eu elegi, a quem eu escolhi, se vocês hoje deixarem de me adorar, não tem problema, eu levanto outra nação para me adorar. Deus estava dizendo nas entrelinhas para Israel: eu não preciso de vocês. Eu não preciso de vocês, eu chamei vocês. Aliás, em Deuteronômio, Deus é claro ao falar isso. Quando eu escolhi vocês, eu não escolhi vocês porque vocês eram os melhores, porque vocês eram grandes. Pelo contrário, vocês eram o inverso disso tudo, vocês eram o que havia de pior. Eu escolhi vocês por graça, por misericórdia, porque beleza alguma eu vi em vocês. Mas se vocês me desprezarem, é isso que ele está dizendo no verso 11, não tem problema, eu tenho outras nações para me adorar, melhores e maiores do que vocês. Deus fez isso na história algumas vezes, né? Quem não lembra aí da história de Jonas, o profeta, conhecido como profeta fujão, né? Lá em Jonas capítulo 3, filho de Amitai, em que ele vai levar a palavra de Deus a uma nação perversa, maligna, que eram os ninivitas.
povo assírio, um povo mau, um povo rebelde, mas que quando ele prega a palavra de Deus, o que é que acontece com aquele povo? Arrependimento. Deus poderia muito bem dizer assim: olha, Israel, agora a bola está com os ninivitas, eu desprezo vocês, já que vocês não me querem, os ninivitas serão o meu povo escolhido. Ele transforma o coração de quem ele quiser, e transforma como seus adoradores a quem ele quer. Ele fez isso inúmeras vezes. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que Deus nos concede o privilégio de sermos o seu povo para adorá-lo. Deus nos escolheu para adorá-lo. Deus nos escolheu para prestar culto a Ele. Deus nos chamou, nos vocacionou. E isso é um privilégio que nós não podemos deixar escapar de nossas mãos. Nós somos o povo de Deus. Quem presta culto ao Senhor é o seu povo. Eu já falei aos irmãos aqui algumas vezes que eu não participo de culto ecumênico, né? Já fui convidado várias vezes como pastor para... vai ter um culto ecumênico. Eu digo, culto o quê? Não existe culto ecumênico. Só o povo de Deus presta culto ao Senhor. Aquilo dali pode ser uma imundície religiosa, mas culto a Deus não é. Culto quem presta é o seu povo, o povo da sua aliança, o povo de Deus, que presta culto ao Senhor. Isto é um culto de verdade, que conhece o seu Deus, que ama o Senhor seu Deus, que tem a preocupação com a glória de Deus. E este povo somos nós, irmãos, chamados para adorá-lo, chamados para nos aproximarmos da sua presença. Deus em Cristo Jesus nos convida, nos convoca para conhecê-lo como ele realmente é. Deus em Cristo Jesus nos convida para adorar ao Deus verdadeiro. Deus em Cristo Jesus veio pessoalmente nos chamar para conhecê-lo. Deus em Cristo Jesus nos concede a graça de sermos chamados de seu povo. Que privilégio é esse, irmãos, que temos. Momento como esse que logo mais faremos da Santa Ceia, Deus em Cristo Jesus nos convida a dizer: vem cear comigo, vamos comer juntos, ter intimidade comigo, ter um momento de comunhão comigo. Não podemos desprezar esses momentos, irmãos. Nós somos o povo de Deus, fomos chamados para adorar ao Senhor. Que Deus nos livre de tamanho pecado, de desprezar as coisas de Deus, de desprezar o culto ao Senhor. Hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro do ano de 2026. Que durante todo este ano nós tenhamos todo o prazer de estarmos na presença de Deus, de oferecermos a Ele o melhor que temos, de entregar a Ele mais do que simplesmente palavras bonitas e teologicamente corretas, que seja mais do que isso, mas que seja mente e coração entregue no altar do Senhor, na presença de Deus, para adorá-lo em sinceridade de coração, porque são estes a quem o Pai procura. E se eu de fato quero adorar a Deus em sinceridade de coração, com todo o amor da minha alma, isso vai se refletir no culto que eu presto a Ele. E assim Deus receberá o nosso culto com toda alegria, e ainda assim por graça, porque Ele nos recebe na sua presença, porque Ele é gracioso, não porque mereçamos, nem porque tem nada de belo em nós, porque isso não há, nem no culto que prestamos a Ele, por melhor que venhamos a fazer. Nada encanta, nada traz encanto ao Senhor. Que nós possamos de fato prestar um culto que reflita a glória de Deus, e assim o Senhor Deus se agrade da nossa presença. Vamos orar, irmãos?